Gente, voltando aqui para o nosso curso gratuito de audiência criminal, terceiro vídeo. Estão comigo aí? Estão se sentindo mais empoderados? Porque é isso que eu quero proporcionar a você. Aqui não é uma aulinha qualquer de direito, não, gente. Aqui é algo para empoderar você, para você ser melhor, tá certo? Por isso, gente, olha, uma das dicas que eu dou no meu curso prático de audiência criminal, porque é um curso de audiência criminal, mas minha primeira aula é toda voltada para empoderamento do advogado. Então, uma das dicas que eu digo é o seguinte: preste atenção na sua postura. O corpo, ele fala, certo? Então, olha só a diferença de eu estar assim, ó, toda equilibrada, com o meu ombro assim, que sustenta a minha cabeça. A cabeça tem 5 a 6 quilos, gente. Precisa ter uma postura aí corporal. E eu entrar numa audiência assim, ó. Não, gente, não. Outra coisa, quando você entrar em audiência, se lembre de um princípio da persuasão chamado reciprocidade. As pessoas, gente, elas criam atalhos. Como é esse princípio da persuasão, hein, Gina? Me conta, eu conto. As pessoas, elas criam atalhos para dizerem sim mais facilmente. Existem certos atalhos e se você souber usar essa arma, você vai se sair melhor. Atalhos para que elas digam sim, atalhos para tomar decisão. O cérebro da gente é uma máquina poderosa, gente. E eles querem facilitar tudo. A gente toma atitudes, a gente toma ações que a gente nem lembra, escovar o dente, dirigir. São hábitos que são criados, ok? E a gente tem determinados hábitos. E é importante que crie o hábito certo, que use as armas certas para vencer, tá certo? Então, quando chegar na audiência, se lembra da reciprocidade. As pessoas, elas têm uma tendência de dizer sim a quem cooperam com elas, a quem ajudam elas. Então, numa audiência, quando você chegar, chame o juiz pelo nome. É tão interessante. O nome, gente, é a palavra mais doce que uma pessoa pode ouvir. Quando eu estou na audiência que alguém diz, doutora Gina, eu nunca vi nem aquele advogado na vida. Aí eu chego e fico curiosa, assim, eu digo, oxe, ele me conhece de onde? Oxe é o sotaque da minha terra, paraibana, viu, meu povo? Então, ele me conhece de onde? Será que é do Instagram, do trabalho que eu faço lá no Instagram? Eu fico perguntando assim, né, querendo saber, curiosa com aquele advogado. Eu já sinto assim, não é, gente, claro, não é que isso vai interferir na imparcialidade do juiz, não. É algo maior, é algo psicológico. Se o juiz tiver a oportunidade, vai dizer sim àquele advogado. Tá certo? Então, age assim. Se dispõe a ajudar. Doutor, eu estou vendo que o senhor está sem oficial de justiça, o senhor quer uma ajuda, quer que eu chame uma testemunha, quer que eu chame o guarda, quer que eu chame o policial. Doutor, eu estou percebendo que o senhor está sem advogado, o senhor precisa que eu atue. Eu tenho uma dica maravilhosa para dar para vocês sobre atuar aí, sobre quando você é nomeada ad hoc para atuar, como é que você deve melhor atuar. Essa dica está lá no curso prático de audiência criminal, tá certo? Vocês vão ver isso lá, porque aqui a gente tem que se ater, é muito pouco tempo para muita coisa que eu quero passar para vocês. Bom, então é isso, gente. Entra na audiência com força de vontade, com vontade de vencer, tá certo? E olha só, então eu falei aí nessas 2 primeiras aulas, deixei claro como é o movimento de uma audiência, o que é que acontece lá. Porque a gente muda, viu, de audiência para audiência. Mas se você aprende a base de tudo, que é uma audiência do rito comum ordinário, que eu ensino lá no curso, você vai aprender a se movimentar aí em todos os níveis e todos os nichos, sem passar vergonha, tá certo? Então, a audiência de custódia basicamente é isso, né? O réu chega, é ouvido pelo juiz, depois passa a palavra ao promotor, sempre a defesa fala por último, também aqui fala por último na audiência de custódia, depois passa a palavra a você para perguntas, depois o Ministério Público fala, depois você vai falar, fazer sua sustentação oral, depois o juiz dá o veredito dele, o réu aí, se ele ficar solto, vai receber um alvará de soltura, lembrando a você que se ele tiver antecedentes criminais, se ele tiver alguma condenação anterior, um mandado de prisão em aberto, o alvará dele vai sair alvará com óbice. O que é isso, hein, Gina? É porque daquele caso que o juiz apreciou, saiu um alvará, mas como ele tem outro processo contra ele, outro mandado de prisão, outra guia de recolhimento, então vai sair com óbice, ele não fica solto, ele vai do mesmo jeito para o presídio, tá certo? Então vamos aqui, gente, eu trouxe para vocês, vamos para a tela, vamos aqui para a tela, não está indo para a tela, meu povo, mas olha só, eu trouxe para vocês 10 passos para melhor atuar em audiência de custódia, tá certo?
despacitos para atuar em audiência de custódia. Essa professora é doida, né? Vocês devem estar pensando. Mas olha só, eu trouxe 10 passos para melhor atuar, tá certo? Então, gente, aqui na tela, atuação do advogado em audiência de custódia em 10 passos. Vamos lá ver o primeiro passo, gente. O primeiro passo, gente, é o seguinte, é manter contato com o seu cliente. Eu já falei. Gente, o artigo 7º do Estatuto da OAB o seu cinto de utilidade. Você não é um super-herói, não é? Eu não disse que você é um super-herói, você é. Você é o Batman e você tem um cinto de utilidades. E o seu cinto de utilidade, gente, ele tem o artigo 7º lá do Estatuto da OAB, que você pode a qualquer momento puxar para fazer diferença aí. E o artigo 7º, ele diz que você pode falar com o seu cliente em qualquer instância. Você pode falar com ele preso, você pode falar com ele na audiência de custódia, você pode falar com ele numa audiência comum, tá certo? Num presídio, na delegacia, onde ele estiver. Hoje, no Brasil, não existe mais incomunicabilidade de preso. Apesar de o artigo 21 do Código de Processo Penal trazer a incomunicabilidade de preso, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal, tá certo? Você tem direito a falar com seu cliente. Então, você vai falar com seu cliente, você vai orientar ele, você já vai começar ali, como eu falei, a montar uma linha de defesa com ele, tá certo? Não deixa ele solto, não deixa ele chegar no quente confessando o crime, porque é isso que eu vejo na prática. Eu vejo na prática pessoas ali sem orientação nenhuma, que já chegam logo confessando o crime. Claro, lógico e evidente que existem certos crimes que não tem como dizer o que. Porque o cara foi preso, por exemplo, furtando ou roubando dentro de um ônibus e foi segurado ali pela população. Como é que ele vai dizer que não foi ele? O cara foi preso com a arma de fogo no cinto, no cinturão, no cinto. Como é que ele vai dizer que não é dele? Ele pode até dizer que não é dele, mas como é que ele vai dizer que... A não ser que ele diga que não sabia. Então, é importante que já ali você oriente seu cliente sobre qual é o crime, entenda se vai realmente montar a linha de defesa dele confessar, porque às vezes é melhor, tá certo? Então, já monta a linha de defesa, ok? Vê bem, esse é o primeiro passo, ok? O segundo, gente, é a retirada de algemas. Eu já falei para vocês. Peça para retirar as algemas, tá certo? Mesmo que o juiz mesmo que o juiz não retire, besteira, mas o juiz tem que fazer constar em ata a razão pela qual não está retirando as algemas, tá certo? O terceiro passo, gente, é documentação do preso. Eu já falei sobre isso, documentação de identificação, documentação de trabalho, de filhos, de saúde, né? Porque você pode aí suscitar uma insanidade mental, você pode suscitar a prisão domiciliar, tá certo? E outra coisa, Gina, digamos que eu não tenho, realmente o cara não tinha documento, é o que mais a gente vê. Ele não tinha, meu cliente não tinha documento, a família ainda estava tirando, ou não tinha, só tinha. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pedir ao juiz para constar expressamente em ata que se o seu cliente não tiver documento, pede para constar em ata que assim que ele for identificado, certo? Ele seja posto em liberdade, caso ele não tenha, digamos que ele não tenha antecedentes criminais, e o juiz já feriu aquilo ali, que ele não tem antecedentes. Você vai pedir para ele ser posto em liberdade imediatamente após a identificação dele, que é como diz lá o artigo 313, tá certo? Aí, olha só, gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A identificação é feita pelo órgão competente. Instituto de Polícia Científica faz identificação criminal, tá certo? É importante que você, se você perceber que ele não tem documento, já na delegacia, fala com o delegado, pede ao delegado para encaminhar ele para fazer esse exame, tá certo? Porque aí quando ele chegar lá na justiça, na frente do juiz, ele já chega com esse documento aí de que fez esse reconhecimento no Instituto de Polícia Científica, tá certo? Aí, gente, o quarto passo é o seguinte, gente, esse nos crimes de violência doméstica, Lei Maria da Penha. Você ouve informalmente a vítima e pede ao juiz para ouvir. Outra dica interessante, que eu já falei para vocês aqui, oriente o réu de um local para onde ele possa ir, caso seja crime de violência doméstica. O juiz não vai deixar o réu solto voltar para casa, ele precisa de um novo endereço, tá certo? Outra coisa, orienta teu cliente que hoje no Brasil, pelo artigo 28A
da Lei Maria da Penha, no Brasil virou crime descumprir medida protetiva anteriormente imposta. Olha a dica, atenção para a dica que eu vou dar para você, tá certo? Esse artigo 28A é o único crime que existe lá na Lei Maria da Penha. E vê bem, não decorre logicamente dele a prisão preventiva. O juiz, para decretar a prisão preventiva, gente, ele precisa que estejam presentes os requisitos. Tá certo? Então, e os requisitos legais são quais, hein, Gina? Olha só, lá no meu curso prático de audiência criminal, eu não só falo como acontece a audiência, mas eu ensino você a se manifestar em audiência. Para você se manifestar em audiência, você precisa entender certos conceitos sobre prisões. Como é que você vai falar sobre prisão preventiva se você não sabe nem o que é? Como é que você vai saber se o cara foi preso em flagrante de verdade? Se houve um flagrante? Porque, gente, o que mais se tem é a polícia botando gente em flagrante sem ser flagrante, situação de flagrância. Então, como é que você vai saber se a situação de flagrância é para fiscalizar a atividade da polícia, se você não sabe o que danado é flagrante? Não é verdade? Então, lá no meu curso prático, eu ensino todos esses conceitos, porque demanda um certo tempo, gente, que a gente não tem aqui. Eu estou aqui ensinando a você só um civilization aí da vida, para você, nesse curto tempo, para você saber, aprender de fato a fazer uma audiência de custódia. Mas o restante você vai encontrar lá, tá certo? No curso prático. Olha só, então, você vai arranjar um lugar para ele ir? Sim, então, preste atenção, porque se ele descumprir medida protetiva anteriormente imposta, você vai explicar ao juiz, deixar claro, lembrar ao juiz que não decorre logicamente, que precisam que estejam presentes os requisitos do artigo 312, certo? Para que o juiz possa efetivamente decretar aquela prisão preventiva. E não só um dos requisitos do 312, viu, gente? Mas também a justa causa para a ação penal, que é o quê? Indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Chama fumus commissi delicti. Fumus commissi delicti é a justa causa. E periculo libertatis, que precisa estar presente também na prisão preventiva, é o seguinte, é o juiz se perguntar, será que se eu deixar essa criatura solta, ele vai oferecer risco à sociedade? Tá certo? Então, é isso que tem que ser, você deixar claro. Outra coisa, digamos que o casal se reconcilie depois que o réu saiu dali. O custodiado. Vê bem, o custodiado vai sair dali solto com medidas cautelares de não se aproximar da vítima, de não voltar para o seu domicílio, de não manter contato telefônico com ela. Então, você vai orientar o seu cliente para ele não incorrer um crime de descumprimento de medida protetiva, que caso ele se reconcilie, a vítima dê um documento a ele, dizendo que efetivamente ela autorizou a presença dele perto dela. Porque senão, meu amigo, essa mulher vai ficar com raiva desse homem depois e vai dizer que ele descumpriu medida. Aí lá vai você aí de novo para a custódia, né, e agora fica com a cara de tacho lá. Por quê? Porque o camarada já tinha passado na custódia por violência doméstica e agora está voltando por descumprimento de medida protetiva. Não. Seu cliente, você, meu aluno, seu cliente não vai voltar para a custódia por descumprimento de medida, não, tá certo? Não, se depender de mim, não vai. Tá certo? Então, olha só, o quinto passo, vamos aqui para a tela. Eu já falei para vocês, né, que o juiz começa as perguntas, o juiz vai dizer o que é audiência de custódia. Olha, o senhor está numa audiência de custódia, eu sou juíza de direito. Vai dar... Sim, gente, olha só, ainda tem um bônus, viu, para você. Além de ter um e-book sobre como atuar em audiência de custódia, um e-bookzinho mais rápido, vai ter também, na página aqui, na nossa página, vai ter um videozinho sobre uma audiência de custódia que eu fiz e pedi autorização das partes para colocar lá, sobre autorização, sobre efetivamente como é que acontece na prática a audiência de custódia. A audiência de custódia, gente, é bem rápida. Cerca de 20 minutos, 22 minutos aí, resolve o problema. Tá certo? Então, trouxe esse modelo aí para vocês. Vai estar aqui na página. Ok? Então, vamos para a tela? Aí, gente, ele vai dar a ciência sobre o direito de permanecer em silêncio. Vai questionar se ele teve direito de se consultar com advogado, se foi atendido por médico, certo? Sim, olha só, gente, uma pergunta que o juiz vai fazer, e você precisa orientar o seu cliente, é o seguinte: o juiz vai perguntar, o senhor sofreu agressão pela polícia? Então, essa é um dos principais fundamentos aí da audiência de custódia, tá certo? É saber se ele sofreu algum tipo de agressão pela polícia. Então, você vai ver isso, porque, normalmente, quando o seu cliente disser, se o seu cliente disser que sofreu, o juiz vai olhar se o exame do IML tem realmente algum tipo de lesão, vai perguntar se ele sabe dizer quem foi que agrediu ele, a autoridade, para pegar alguns indícios assim daquela verdade e poder mandar o Ministério Público, o delegado, as corregedorias apurarem, tá certo?
Então, forme aí na linha de defesa com o seu cliente se é melhor dizer que apanhou, que não apanhou, o que é melhor assim, para ele dentro daquele contexto. Se realmente foi algo que passou do limite e não tiver lá no laudo IML, você vai suscitar o juiz na audiência de custódia que seja feito um novo laudo, assim que o custodiado sair de lá, né, principalmente se ele ficar preso, ok? Para que você possa apurar efetivamente esse tipo de agressão que aconteceu. Ok? Aí o juiz vai, gente, indagar sobre as circunstâncias da prisão, né, dele, ok? Que é onde ele foi preso, que horas foi preso, onde é que estava, quais foram a situação. E aí ele vai contar o que aconteceu, o que houve. Ok? E vai perguntar sobre o tratamento recebido aí pela polícia. Tá certo? Como eu já falei no 6º passo aqui, o juiz abre oportunidade para as partes perguntarem. Ok? E depois vai passar a palavra ao Ministério Público e depois a você, para se manifestar aí oralmente, ok? E como é que você vai se manifestar oralmente? Eu vou dizer agora como é que você vai, de forma sucinta, viu, gente? Querem coisa prolixa, querem o todo, vai estar lá no curso prático, que vai te ajudar a ser um juiz, um advogado excelente, ok? Porque eu vou te dar a munição para você se tornar poderoso em atuar em audiência. Ok? Mas olha só, veja bem. Vamos lá. Primeiro, gente, na hora que você for falar oralmente, você vai fazer um breve relato. Então, você vai dizer assim: trata-se de custodiado fulano de tal, apresentado para audiência de custódia, acusado das práticas do artigo 157 caput do Código de Processo, do Código Penal. Aqui a defesa passa a se manifestar nos seguintes termos. Então, primeiro, gente, você vai falar da prisão em flagrante, ok? Eu não tenho tempo aqui, se bem que no quarto, agora na sequência, na 4ª aula desse curso gratuito, eu vou falar rapidamente para vocês sobre os tipos de prisão. Mas você vai analisar se efetivamente houve a prisão em flagrante, ok? Você vai analisar se ele estava mesmo em situação de flagrância. Se ele estava, você pede aí que seja homologado o flagrante. Se não, você vai dizer que tem um vício que a prisão precisa ser relaxada. A linguagem e a nomenclatura é relaxada. Você pode, nessa oportunidade aí, já dizer quais foram os outros vícios que aconteceram na delegacia. Vou dizer a vocês um vício, olha aí, presta atenção para a dica. Se o crime for de violência doméstica contra a mulher e a vítima não ofereceu representação no prazo, não tem a representação dela ali nos autos, ele não pode estar preso. A prisão precisa ser relaxada. Digamos que é um crime mediante representação, um dano, por exemplo, uma invasão de domicílio, ou um crime mesmo de queixa-crime, um crime de ação privada. É preciso que a vítima, num prazo de 24 horas, ofereça a representação ou então a queixa-crime. Se não fez, não pode, a pessoa está presa por aquele crime. Se a pessoa que tem interesse, que é o ofendido, o querelante, se ele não ofereceu ali na delegacia a representação, por que é que o Estado vai estar preocupado em deixar essa pessoa presa, certo? Então, atente para isso, ok? Então, você vai falar sobre os vícios que tem ali, que aconteceram ali durante o inquérito. Por exemplo, você ter sido... Olha um caso de nulidade, gente, né? Dessa vez não é nem vício, é nulidade mesmo. É o advogado ter sido impedido pelo delegado de participar ali do interrogatório do acusado durante a investigação. Veja bem, o que anula é o delegado impedir. Digamos que você chegue lá na porta e o delegado feche a porta ou escute o custodiado em outro lugar e não deixe mesmo você participar. Isso é causa de nulidade, ok? Você tem direito, hoje, eu explico isso muito bem no curso prático de audiência criminal, hoje o advogado conquistou vários direitos da atuação na delegacia, ok? Ele hoje, gente, ele pode, por exemplo, oferecer razões. Ele pode pegar uma investigação defensiva que ele faz e usar lá para embasar algum tipo de pedido junto à autoridade policial. O advogado pode fazer quesitos em perícia, o advogado pode escutar o réu, participar do interrogatório do réu, participar da oitiva das testemunhas, pode falar com o réu, pode ter acesso aos autos se não forem sigilosos. Então, o advogado conquistou vários direitos ali de atuação durante o inquérito policial frente ao advogado, tá certo? Então, você vai suscitar os vícios que você pensar. Aí o juiz vai levar em conta, gente, não interessa se o juiz vai levar em conta, interessa que você não vai pegar o conhecimento que você tem e usar. Vai sim,
vai usar todo o conhecimento possível, de forma sucinta e rápida, tá certo? Então, usa. Excelência, que na delegacia não teve oportunidade de fazer ligação para a família, ele não teve oportunidade, eu fui proibido de participar do interrogatório, não existe aqui a representação da vítima, tá certo? Não houve situação de flagrância, tudo isso. Então, você vai falar aí, primeiro, sobre a parte da prisão em flagrante em si, do auto de prisão em flagrante, ok? Superada essa questão, aí você vai pedir o relaxamento, se for o caso. Se não for, não pede. Diz ao juízo que homologue mesmo. Alternativamente, gente, vamos aí para a tela. Alternativamente, você vai pedir a liberdade provisória do custodiado, tá certo? Com base em quê, Gina? Você vai dizer que não estão presentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, tá certo? Que nem tem garantia da ordem pública, que não tem garantia da ordem econômica, que não tem aí, não precisa de conveniência da instrução, que não precisa de garantir a aplicação da lei penal, certo? Que não tem indícios de autoria, que o fato é atípico. Digamos que o seu cliente, por exemplo, foi pego num garupa de uma moto, não estava com arma, quem estava com arma era a pessoa que vinha dirigindo a moto não era dele, tinha queixa de roubo, mas quem vinha dirigindo que era o dono, quer dizer, ele estava ali de gaiato no navio, na hora errada, no momento errado. Como é que ele vai ficar preso? Né? Se o fato é atípico, ele não praticou nenhum fato criminoso, a polícia botou no bolo, tá certo? Então, você vai alegar aí que não estão presentes nem a justa causa e nenhum dos requisitos do artigo 312, tá certo? Gente, aí você vai pedir a liberdade provisória, por isso eu requeiro a liberdade provisória do custodiado. Agora, se alternativamente, Excelência, o senhor não entender que é caso de liberdade provisória, que o senhor decrete a prisão, mas que substitua por uma prisão domiciliar, tá certo? Com base no artigo 318. Aí você vai suscitar, porque ela tem filho. O que é que eu vejo muito na prática? Eu vejo muito na prática mulheres que tentam entrar em presídio com drogas, pequenas quantidades de drogas. Então, quando o juiz não solta, porque geralmente é um fato isolado na vida delas, às vezes, a maioria das vezes o juiz solta e bota uma medida cautelar para ela não entrar em presídio. Então, ela fica proibida de frequentar os presídios da região. Mas, quando ele deixa preso, eu vejo muito ele botar em prisão domiciliar, porque as mulheres normalmente ou estão grávidas ou têm filhos menores. Então, traga a certidão de nascimento, peça essa substituição por prisão domiciliar, tá certo? E olha só, gente, veja bem, se por acaso, aí quando você for falar da liberdade provisória, você diz, se o senhor entender que há necessidade, coloque medidas cautelares, aí você vai usar um argumento forte. Excelência, prisão preventiva é a última ratio. O Supremo já disse que prisão no Brasil não é a regra, é a exceção. O judiciário não pode estar usando a prisão preventiva como regra, ela é a última ratio, certo? Ela é uma prisão precária que acontece ali no curso do processo, ok? Esse crime, sim, aí tem algo importante que eu quero ensinar para vocês, viu? Mas isso aí eu vou deixar para a quarta aula, que é para você poder assistir. É uma coisa maravilhosa para você suscitar sobre prisão preventiva, tá certo? Para você poder assistir aí meu quarto bloco desse curso gratuito. Eu vou dar essa dica para vocês maravilhosa sobre um argumento para usar, para o juiz não prender, não deixar seu cliente preso, tá certo? Então, você vai, gente, aí, vamos para a tela, você vai pedir alternativamente que, se ele entender, que bote, então, medidas cautelares, tem tantas medidas cautelares lá no artigo 319, tá certo? E aí, gente, quando o juiz, quando você termina de falar, você vai pedir, né, nesses termos, pede deferimento, que é a frase forte aí do advogado, e aí volta a palavra para o juiz, e ele vai... sim, aí você diga o seguinte, coloque, se o senhor entender que a liberdade provisória, sem cautelares, ela compromete a ordem pública, coloque medidas cautelares do 319, coloque até tornozeleira, Excelência, se for o caso, coloque, tem várias medidas cautelares para o senhor aplicar, bote recolhimento noturno, bote uma tornozeleira nele, mas deixe ele solto, tá certo? E aí, gente, a palavra volta para o juiz e ele vai dar o veredito, ok? Gente, o 8º passo é o seguinte. Veja bem. É o seguinte, a fiança. Gente, olha só.
o delegado ele pode aplicar fiança nos crimes com pena em abstrato até 4 anos. Imagina o que é pena em abstrato. É aquela pena que o legislador coloca lá no Código Penal ou na legislação extravagante. Tá certo? Pena, no caso concreto, é aquela que o juiz aplica na sentença. Então, o delegado pode aplicar nos crimes até 4 anos, o juiz aplica nos posteriores a 4 anos, tá certo? Existem certos crimes inafiançáveis, que são, por exemplo, crimes hediondos, terrorismo, racismo, tráfico, mas não se assuste, que hoje no Brasil, o que é que acontece? Esses crimes, eles são inafiançáveis, mas não impede o juiz de conceder a liberdade do seu cliente. Por quê? Porque mesmo sendo inafiançável, para que o juiz decrete uma prisão preventiva, é preciso que estejam presentes os requisitos legais, tá certo? Então, o juiz só vai prender, mesmo sendo inafiançável, se estiverem presentes os requisitos do artigo 312, os requisitos ali da prisão preventiva, previstos no Código de Processo Penal. Gente, se puder pagar fiança na delegacia, pague. E se a audiência de custódia for apenas porque o delegado arbitrou uma fiança e ele não teve condições de pagar aquela fiança ou não teve tempo, porque o que eu vejo muito é que o custodiado quer pagar a fiança, mas não dá tempo de comunicar com a família, de arranjar o dinheiro. Então, quando chega na custódia, ele já tem um dinheiro. Então, quando você tiver numa audiência de custódia que foi só para tirar a fiança, porque quem tem poder para retirar a fiança é o juiz. Então, o camarada, às vezes, ele sai da delegacia, vai para a audiência de custódia apenas para o juiz tirar ou então para baixar essa fiança, certo? Então, se for essa, lembre ao juiz. Excelência, eu quero lembrar na sua fala, você lembre. Excelência, eu quero lembrar ao senhor que essa audiência é apenas para diminuição ou retirada de fiança. Porque senão, gente, sabe o que acontece que eu já vi? O juiz pega e diz, não, tem requisito para prisão preventiva. Aí o cara não paga a fiança na delegacia e ainda é preso na audiência de custódia. Certo? Então, por isso que é importante que, se puder pagar na delegacia, pague logo. Porque na audiência de custódia, quando o juiz pode até diminuir, tirar, mas ele vai botar cautelares. Então, vai ficar o cara lá com medidas restritivas de liberdade, porque cautelares são medidas, na verdade, restritivas de liberdade. São o quê? Ele não pode viajar por mais de 8 dias sem autorização, ele não pode mudar de endereço, ele tem que ficar vindo assinar no cartório. Então, restringe um pouco a liberdade dele, ele tem que se recolher de forma noturna, tudo isso, ok? Aí, gente, o 9º passo é o seguinte, existe a audiência de custódia também para mandados de prisão, ok? Nem todos os estados fazem. Por exemplo, São Paulo, eu soube que São Paulo não faz audiência de custódia de mandado de prisão. É extremamente importante, eu acho, que a audiência de custódia para mandado de prisão seja feita. Sendo que ela é feita de uma forma diferente, tá certo? Na 4ª aula eu vou contar para vocês essa forma diferente. Um pouquinho de como é feita essa audiência, muda um pouco, tá certo? É diferente da audiência de custódia quando existe uma prisão em flagrante. Tá certo? Então, o 9º passo é como você deve se manifestar quando o preso vem em virtude de mandado de prisão. É de uma forma diferente, ok? E o 10º passo, gente, e último desse bloco aí, dessa terceira parte da aula de audiência criminal, é essa história aí dos antecedentes criminais, de você observar o que é que tem de antecedente criminal ali do seu cliente, para você poder orientar ele sobre o que falar, tá certo? Gente, eu espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês estejam gostando. Então, estão aprendendo? Me digam aí. Eu estou sendo clara, eu estou sendo simples, eu estou tentando ser o mais simples possível. Olha só, gente. Tudo isso que eu estou falando resumidamente aqui, eu estou apenas tirando um trechinho do que está lá no curso prático de audiência criminal, que lá eu ensino você a atuar em várias frentes, em vários tipos de audiência, no júri. Eu ensino no GECRIM, que a gente pensa que é besteira, né, GECRIM, mas não é, tem muita nuancezinha, tem muita coisinha que o delegado, que o advogado pode atuar. Eu ensino a atuar na delegacia, como é que você deve se manifestar perante o delegado. Nos vários tipos de investigação também, numa comissão parlamentar de inquérito, você sabe atuar? Você sabia que você tem direito de falar com o seu constituinte, de ter acesso a autos onde você estiver? Então, tudo isso, além de que a parte de desenvolvimento pessoal, de como você se portar bem, de como você entrar e sair de forma excelente na audiência criminal, tá certo? Namastê para você.